Abner Ferreira, da Assembleia de Deus Madureira, faz homenagem ao falecido Papa Francisco. Como ministro do Evangelho, uno-me em respeito e solidariedade pelo falecimento do Papa Francisco. A Bíblia Sagrada nos ensina a fazer o bem a todos, Gálatas 6:10, e andar em paz com todos os homens, Romanos 12:18. Independente de nossas convicções doutrinárias e eclesiásticas, reconhecemos o valor humano e institucional da liderança religiosa do Papa Francisco, que em muitas ocasiões buscou promover o bem, o respeito, a dignidade e a paz entre os povos. Que o Senhor console os corações dos familiares, amigos e milhões de católicos ao redor do mundo que hoje choram essa perda. Que sejamos sempre instrumentos de reconciliação, respeito, solidariedade e amor fraternal, pois assim glorificamos a Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, Mateus 5:9. Romanos 12:18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. 1 Tessalonicenses 5:15. Vede que ninguém dê ao outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto os uns para com os outros, como para com todos. E aí ele postou as fotografias do encontro com o Pontífice, inclusive durante a pandemia, ano de 2020 ou 21. E é isso mesmo, respeito, as diferenças e amor, conforme diz a própria palavra, que é para ficar de bem com todos, não é isso? Belo recado aí do bispo Abner Ferreira, da Assembleia de Deus do Brás, de Madureira do Rio. O funeral do Papa Francisco, que morreu na última segunda-feira, 21 de abril de 2025, em Roma, aos 88 anos, vai ser no próximo sábado, 25 de abril, e não vai ser parecido com o de seus antecessores, principalmente porque ele mesmo aprovou as novas regras sobre como os pontífices católicos deveriam ser enterrados. Francisco, cujo nome secular era Jorge Mário Bergoglio, foi o primeiro Papa sul-americano e o primeiro jesuíta, características que ele procurou refletir em seu papado. Desde a sua nomeação em março de 2013, Francisco tem procurado impor a ideia de uma igreja pobre para os pobres, com gestos de simplicidade, como não morar no apartamento privado dos papas no Vaticano, mas em um quarto na residência São Marta. E isso também reflete na maneira como seu enterro está organizado atualmente. Em abril de 2024, Francisco aprovou a nova edição do livro litúrgico para os funerais papais, o Ordo Exequiarum Romani Pontifices, rito do funeral do Romano Pontífice, no qual deu novas diretrizes sobre como os funerais dos chefes da Igreja Católica deveriam ser realizados. A ideia principal, segundo o documento publicado em novembro de 2014, é simplificar e adaptar alguns ritos para mostrar que o funeral do Pontífice é o de um pastor e discípulo de Cristo e não o de um poderoso desse mundo. Aliás, para muitos especialistas, esse é o principal objetivo das mudanças aprovadas por Francisco. Agora trata-se mais do enterro de um bispo diocesano do que do imperador romano. E essa era a mensagem que Francisco queria transmitir, disse Massimo Fagioli, especialista em teologia da Universidade Vila Nova, nos Estados Unidos. A reportagem da BBC News. De todas as mudanças implementadas por Francisco, talvez a mais notável tenha sido a eliminação do uso de 3 caixões, substituindo todos por apenas um. Tradicionalmente, os pontífices eram enterrados em 3 caixões, um de cipreste, um de chumbo e um de carvalho, que se encaixavam um no outro. A justificativa para o uso de 3 caixões foi criar uma cobertura hermética ao redor do corpo do sumo pontífice, além do simbolismo de cada material. Francisco, por outro lado, será enterrado em um único caixão. No seu caso, será um simples caixão de madeira revestido com zinco. Além do caixão, outras mudanças estão relacionadas ao processo que começa imediatamente após a morte papal, conhecido como as 3 estações. Na primeira estação, com as modificações ordenadas pelo próprio Papa Francisco, a confirmação da morte do Papa é feita em uma capela particular e não em sua residência, como acontecia até então. Isso porque o Papa, diferentemente de seus antecessores, não morava no apartamento particular do Vaticano, mas na casa de hóspede de Santa Marta. A confirmação da morte de Francisco inclui ritual de 3 golpes com um pequeno martelo na cabeça do falecido, que deve ser realizado pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, que oficia como Carmelengo, a mais alta autoridade do Vaticano, quando o Papa morre. Farrell deve chamar Francisco pelo primeiro nome 3 vezes. Se esse não responder, ele deve dizer as palavras oficiais: Vere Papa mortus est. Verdadeiramente o Papa está morto e o anel papal é destruído.
O corpo deve ser colocado imediatamente no caixão. A segunda estação vem um translado do corpo para a Basílica de São Pedro, presidido pelo Carmelenco. Nesse ponto, o catafalco, uma plataforma elevada coberta de veludo, na qual o corpo do falecido Papa é colocado, durante a exposição aos fiéis na Basílica de São Pedro, no Vaticano, foi removido. Agora o corpo do Papa ficará fixado em seu caixão, sem seu bastão, outra mudança, à vista de todos os fiéis, que desejam se despedir dele. E esse processo geralmente leva 3 dias. Antes da missa de funeral, de preferência na noite anterior, as autoridades do Vaticano selarão o caixão. A missa funeral, o primeiro dia dos Novemdiales, ou 9 dias santos, que são as missas celebradas durante 9 dias consecutivos pelo descanso eterno do pontífice falecido. Na terceira estação, o falecido Papa é enterrado. A nova edição do Ordem Exequiarium Romani Pontificis contempla, além do uso de um único caixão, a introdução das indicações necessárias para um possível sepultamento em um local diferente da Basílica Vaticana. Desde o início do século XX, todos os papas foram enterrados nas grutas sob a Basílica de São Pedro. Francisco, no entanto, decidiu que seu local de descanso final seria a Basílica de Santa Maria Maggiore, localizada em Roma, fora do Vaticano. Esse lugar tinha um significado especial para o falecido pontífice. Antes e depois de muitas de suas 47 viagens apostólicas, Francisco rezou diante da imagem da Virgem, conhecida como Salus Populi Romani, protetora do povo romano. Em uma entrevista, ele deixou claro seu desejo: como sempre, prometi à Virgem, e o local já está preparado. Quero ser sepultado em Santa Maria Maggiore, porque é a minha grande devoção. Antes, quando vinha a Roma, sempre ia para lá nas manhãs de domingo. Em seu testamento, escrito em 2022 e divulgado pelo Vaticano em 21 de abril, Francisco deixou algumas instruções específicas sobre seu sepultamento nessa basílica. Sempre confiei minha vida e meu ministério sacerdotal e episcopal à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que meus restos mortais descansem aguardando o dia da ressurreição na Basílica Papal de Santa Maria Maggiore. Peço que meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina, a Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforzesca da mencionada Basílica Papal. O túmulo deve ser enterrado simples, sem nenhuma declaração específica e com uma única inscrição: Franciscus, acrescentou. Os 9 dias de luto após o enterro do Papa continuam. Depois disso, começam os preparativos para o conclave, que geralmente ocorre 15 dias após a morte do pontífice.